né? Assim, e outra, assim, esse papo, a gente introduzir e começar a nossa conversa por esse assunto é muito importante, sabe? Assim, cumpre uma função também do Noir, que é essa, assim, recuperar o valor do livro é fundamental. Fundamental, num país em que as pessoas não leem mais. O Brasil é um país em que as pessoas estão lendo cada vez menos. Então as pessoas... E quando elas leem coisas muito duvidosas. E aí, assim, mas existe isso? Livro não é livro? Não, livro não é livro. Então, assim, todo livro é um texto. Mas, assim, é aquele negócio que você pode... O C.S. Lewis que fala, você pode passar a vida inteira lendo e no final da vida você não ter lido nada. Leu mal, leu errado, leu coisa... Então, assim, porque existe um tipo de literatura, de livro, que você lê e sai transformado. Igual o Ítalo Calvino, né? Um clássico você tá sempre relendo e nunca tá lendo ele. Então, existe esse tipo de livro. E existe aquele livro que você vai ler e vai fechar a contracapa no final. Amanhã você já nem lembra mais do que você leu. É como ver uma novela. Uma novela dessas de a super ópera americana ou a novela, né, da Globo brasileira. Você vai ver, amanhã acabou. É uma distração. É uma distração. Agora, tem livros que são ruins e errados. Tem livros ruins e errados. Então, estabelecer de novo o valor de você ler um bom livro, que você termine e ficar pensando, que é o mesmo que hoje você vê uma boa série, né, ou ver um bom filme. Então, tem filme que você vai ver o blockbuster lá e tal. É divertido pra caramba, na hora, você se diverte e tal. Tá bom, acabou, beleza. Beleza, legal. Tem uma função. O livro de entretenimento. Agora, cara, você vê assim, tem uns escritores contemporâneos, e escritoras, sobretudo, que escrevem umas sagas, cara, gigantescas. Eu vejo, as minhas alunas, às vezes, estão lendo. Nossa, as mulheres mais do que os homens leem, né? E às vezes eu vejo, ela tá com um livro dessa grossura, de um autor que eu nunca ouvi falar, de umas histórias que eu nunca ouvi falar. O que é isso? Não, esse aqui é o terceiro livro de 15 que tem. Mas quem é essa autora? Essa autora é não sei quem. Aí você vê a foto da pessoa, você nunca ouviu falar, mas entre os jovens ela tá bombando e escreve aquelas sagas gigantescas, cara. Às vezes estão sentados e estão ali lendo. E estão lendo. Agora, é aquele negócio. Qual que é a diferença de ler esse tipo de saga e ler, sei lá, O Senhor dos Anéis? Tem uma questão, cara, isso é legal, né? Tem uma questão que eu gosto assim. Até me admira ver alunos, adolescentes, pegando essas sagas gigantescas e se desdobrando. Tem uma questão assim, no começo eu tinha um pouco de desprezo, assim. Capa que tem uns raios, um troço, uns bichos. Coisa ruim, né? Mas eu comecei também sempre a ver um lado interessante da leitura, porque a gente sabe bem que a leitura exige um esforço físico, de você sentar o bumbum mesmo, não só para escrever, como a gente estava aqui comentando, mas também para ler. E esse esforço ele demanda uma certa atenção. Né? Por mais que a atenção de livros como esse sejam mais baixas, né? É uma atenção que seja mais baixa, você não está lendo uma Ciência da Lógica do Hegel, você está lendo um livrinho ali. Mas o fato de você estar ali, concentrado, não está vendo dancinha no TikTok, fazendo reels no Instagram, mas está se despendendo, né? Dando o tempo de atenção a texto, já me dá... Já. Alguém... Esse tá salvo. Isso aí é óbvio, é óbvio. Porque, tudo bem, a pessoa não vai sair dali e pular para um Tolstói. Mas ela pode sair dali e pular para um Nárnia. Sim. Eu saí dali e pulei para um Nárnia. Eu saí dali e pulei para um Mundo de Sofia, que já é um livro antigo, né? Saí dali, peguei um Revolução dos Bichos. Talvez peguei um Édipo Rei, um Shakespeare. Já tá começando. Acontece muito isso, né? Eu li muita coisa. Eu lembro de ter lido os 4 primeiros livros do Paulo Coelho. Brida. Amei aquele livro. Não, eu li aquele lá, como é que é? O primeiro Diário de um Mago. Li o Alquimista, o primeiro que eu li, e eu li num dia. Escreve bem, cara. Assim, é muito empolgante aquele troço. Eu comecei a ler, eu tinha 14 anos, sei lá. E eu peguei pra ler. E eu trabalhava, era office boy do meu pai nessa época. Eu chegava da escola, almoçava, pegava o envelope. Aproveitava lá o tempo. E aí eu levava o livro. Só que esse dia, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu peguei o livro pra ler, eu cheguei em casa, e aí eu tava esperando pra almoçar e ir lá pro escritório do meu pai, pegar o envelope e trabalhar. Nesse momento do tempo que eu cheguei da escola até o tempo de eu almoçar,
Deu alguns minutos lá, falei, peguei o livro, deitei no sofá e comecei a ler. Cara, assim, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? E comecei a ler, aí almocei, botei o livro debaixo do braço, peguei, fui pro escritório, peguei o serviço pra fazer, fui e metrô, ônibus, tal, lendo, ponto de ônibus, tal, lendo, voltei pra casa, botei o envelope na mesa, deitei no sofá de novo, lendo, e só parei quando acabou o livro. Eu li numa sentada, pá, acabou. E aí eu li depois, li As Valquírias, li Brida, e o Diário de um Mago que eu tinha lido, né, na sequência. Você era um fenômeno, hein, nessa época. Fenômeno. Você tem a mesma idade que eu? Li Agatha Christie, vários livros. Mas já é um avançado. Que é um entretenimento. Um pouco mais elaborado. Você vai pra Sherlock Holmes, depois você já... Sabe, eu acho que a gente também... Antes eu era, assim, bem metido a intelectual... Do tipo, pô, por que você não tá lendo Dostoiévski? Por que você não tá lendo Shakespeare? Aí você percebe que tudo isso é uma tremenda de uma bobagem, desde que, obviamente, essa pessoa que consegue consumir uma obra de 3, 15, 10 volumes numa saga, saiba também, por orientação de um professor que tá ali vendo isso, pô, peraí, você tá lendo isso? O cara já pensou em ler essa aqui? Dá uma olhada, vê se você gosta. Porque, comigo foi meu pai. Meu pai falou... Quando ele descobriu... Porque ele nunca me forçou a ler nada. Mas ele sempre teve livro em casa. E aí... O primeiro livro que eu li na vida foi Dom Casmurro. Eu fugi de todos os livros da escola. Dom Casmurro, eu peguei... Todos eu tentava ler e não conseguia terminar. Então era sempre isso. Eu lembro do Curtiço, por exemplo, que eu não consegui. Falei, pô, não consigo terminar. Não vai. Mas aí o Dom Casmurro, o papo do traiu, não traiu, me pegou e eu queria ver o fim. Então passou a prova, eu tava lendo ainda, mas eu terminei. Quando eu terminei, falei, pô, esse negócio é legal, né? E aí fui procurar outras coisas pra ler. Quando meu pai percebeu que eu tava lendo, aí ele entrou na jogada. Ele, você tá lendo? Eu falei, tô. Poxa, por que você não lê tal coisa? Por que você não lê tal coisa? Aí ele me falou, você tem que ler o Egípcio. Do Michael Walter. Eu falei, não, eu não vou ler. Aí ele trouxe o livro pra mim. Ele falou, esse livro aqui eu li numa noite. Aí ele contou a história e tal. Ele tinha uma relação afetiva que hoje eu tenho por causa dele, que é um catatal de 600 e tantas páginas, é uma saga, né? Legal. Eu falei, não vou ler, não. O livro já era velho quando ele... Né, eu tenho esse livro ainda hoje, edição de 50 e pouco, eu acho, 40 e pouco. Não, eu não vou ler. Ele falou, não, você tem que ler, é bom. Você, 3 páginas que você lê, você não para mais. Eu falei, falou, experimenta. Eu li 3 páginas, aí, cara, não parei mais. Aí eu falei, eu vou ficar andando aí, parecia que eu tô andando com a Bíblia. Eu falava pra ele, não, você vai. Sim, o livro. E eu ia, metia debaixo do braço e fui. Então foi assim, a orientação é... cara, porque se você sabe que uma pessoa consegue sentar e... domina ali um mínimo de habilidade, né? Tem que ter uma habilidade, né? Que já é um negócio hoje, cara. A gente que dá aula pra adolescente... Cara, é isso que você tá falando, assim. Putz. E já é um esforço, assim... Porque, claro, você quer competir com o que tá rolando aqui, cara, é difícil. Então, assim, você tem que também dar margem para essa geração. Sim. Infelizmente, é uma geração superficial, porque do ponto de vista social vai se tornando superficial, porque a internet modela superficialmente a nossa relação com a informação. Modela no sentido de superficial mesmo. E se você consegue ter ver gente que se aprofunda, caramba, tô lendo esse texto aqui, ele é mais exigente, mas vou me desafiar e tal. Eu gosto, assim. Parei com esse pedantismo. Sim. Classicista, né? Não, mas é. Claro que, do ponto de vista de objetivo, eu quero que a pessoa alcance... isso, né? Não, e a gente já reconhece isso, né? Que existe essa diferença. E é bom que ela exista, né? Então tem muita gente que não gosta de falar nisso. Não, um livro é um livro. Não. Sim, tem livro que cumpre na nossa vida um outro propósito, que não só o do entretenimento. Então, quer dizer, não tem como você sair a mesma pessoa depois de ler Crime e Castigo. Não tem como. Então, assim, tudo bem, eu tenho um amigo que eu insisti para ele ler o Crime e Castigo, ele não conseguiu terminar. Eu falei, você não vale nada, você não consegue terminar Crime e Castigo. Ele adorou ler o Platão, ele leu a República, ficou maravilhado.
E não conseguiu terminar. Ele não conseguiu. Eu falei, você tá de brincadeira. Que você não... Eu falei, não, você... Aí esse dia ele mandou uma foto. Falei, tá, tô dando uma outra chance. Falei, cara, assim, não tem como, assim. Crime e Castigo né? Então, assim, reconhecer que existe isso, assim, há determinada literatura que cumpre um outro propósito na sua vida e é um propósito que é consolidado pelo tempo. Exato. E é por isso que ele chama clássico. Porque ele é um livro sua leitura não vai interferir nada nele. É você que vai ser... Cara, O Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry. Eu li esse livro, já li não sei quantas vezes. E a cada vez que eu leio, o livro traz um elemento que fala, caramba, não tinha pensado nisso. Pequeno Príncipe, que tem que... Cara, assim... Viver essa experiência. A primeira vez que você lê O Pequeno Príncipe é a história de um loirinho interplanetário que fica dando um rolê nos planetinhos até chegar aqui na Terra. Cara, até o dia que eu falei assim, rapaz, isso aqui é um livro sobre a morte. Aí me deu um negócio, falei, caramba, cara. E aí comecei a usar nas minhas aulas, né? É maravilhoso. Levo o capítulo para as aulas, a gente discute. Aquele capítulo do bêbado, cara, pelo amor de Deus, aquilo ali são 5 linhas de coisa ali e é uma aula de temperança num negocinho. Né? Então, assim, cara, a genialidade do Exupéry de criar uma história daquela. Né? E, então, assim, putz, é outra parada. Você lê enquanto você é criança, você vai... Tá. Aí, se você lê de novo quando você é um pouquinho mais velho, pô, o livro já vai falar outra coisa pra você. Se você lê de... E assim vai. Né? E esse exercício de dar aula sobre... Como você fez é muito gostoso, porque você dá a oportunidade de conversar com pessoas que não teriam a oportunidade... Exatamente. Tem vários alunos depois vão ler, falam, pô, li, caramba, é legal mesmo, né? É legal. Cara, eu comecei assim, os meus desafios de leitor começaram quando eu era adolescente também, nunca fui pela escola, mas eu conheci uma galera que já fazia literatura, fazia inclusive aqui no Mackenzie, em São Paulo, eu era de São Bernardo, e os caras liam poesia e discutiam sobre música brasileira, poesia. Cara, que legal isso aí, né? Pô, chega aí, cola com a gente, tá ali conversando, tocando um violão, falando de poesia, só que os caras gostavam disso. Tem aquele ar meio boêmio na época, não tinha também internet, e ajudava muito, porque você tinha que conversar mesmo, sentar pra ouvir, pra conversar. E aí os caras vinham com um papo, não, vamos ler um poema aqui. Discutir um poema, eu falava, pô, como assim, né, cara? Você discutiu um poema. Você vai no bar, vai ler um poema, ficar discutindo um poema, velho. Vamos, né? Cara, e comecei a dar chances a isso. Assim, cara, era moleque, tinha uns 16, 17 anos. Era uma tertúlia, né? Tertúlia, exato. Mas assim, muito, muito informal, sabe? Também. Sim. De repente começou uma certa formalidade. Um dos colegas, pra você ter uma noção bizarra, cara. Um dos colegas... Ele era do centro acadêmico, diretório acadêmico do Mackenzie na época da área de literatura, da área de letras, era estudante. E os caras mobilizaram a vinda do Sebastião Salgado, do Saramago. Caramba! E do Chico Buarque. Você lembra quando o Chico Buarque, o Saramago e o Sebastião Salgado, fotógrafo, lançaram o livro Terra? Eles estavam muito ligados ao movimento MST na época, tem toda uma discussão assim, mas eu era um moleque, não estava preocupado com questões políticas. Sim, sim. Mas os caras falaram, cara, vai vir um escritor José Saramago. Eu nem sabia quem era, cara, para falar a verdade. Conheci o Chico Buarque, meu pai era músico, conhecia bem as letras, a gente estava ali já naquela pegada. Vamos lá. Estavam lançando o livro Terra, de fotografia. Cara, eu tinha 17 anos, cara. Isso em 97. Não, 96. Pô, eu fiquei sentado, não tô brincando, Paulo, na frente do José Saramago, cara. Na frente, porque eu era amigo dos caras lá da... Molecão lá sentado na frente, lá assistindo a palestra do José Saramago. Cara, eu achei aquilo bonito, cara. Pô, que coisa legal, velho. Um senhorzinho olhando pra mim, cara. E falando com uma paixão incomum, né? É incomum. Sobre assim, uma coisa que parecia banal. E na época, assim, eu comecei a gostar da ideia de letras, né? Da ideia de... Porque eu tava com esse grupo de falar de poesia e tal. E o cara falando de literatura. Eu conhecia, e depois ele ganhou o prêmio Nobel, né? Depois, no ano 98, né? Que ele ganhou. Caraca, conheci o prêmio Nobel. Eu tava ali com o prêmio Nobel, nem apertei a mão do cara. Tirei foto. Tirei foto.
Isso é uma memória que eu sempre tive, aleatória, nunca deu atenção para mim, imagina, nunca falou comigo, mas aquilo me marcou como adolescente, sabe? Ver aquilo, um senhorzinho, entre outras oportunidades que eu tive, né? Mas assim, é o esforço. Depois, uma outra coisa que para mim ajudou muito, cara, você que gosta de música sabe bem disso, a poesia é legal você ler em voz alta. Em voz alta. É muito legal, cara. E eu e um amigo, não esqueço até hoje o nome dele, Cristiano, nos colocamos a tarefa... Ai, que coisa louca, né, cara? A tarefa de ler Homero uma vez por semana, nos encontrávamos uma vez por semana, para ler os cantos em voz alta. Então, um canto por encontro, né? Então, Que tradução, você lembra? Ah, não lembro. Não lembro, cara. Acho que é Carlos Alberto. Ah, tá. Carlos Alberto Nunes, né? Sim. Acho que era essa. Tanto é que eu tenho 12 edições do Homero. Eu tenho um monte também. Eu gosto muito da Dodorico Mendes, é a mais difícil, mas ele fez em decassílabo e tal, então ficou bem arrumadinho, assim, um esforço do caramba pra fazer aquilo ali, cara, né? Pra você traduzir o Homero e você transformar o exâmetro em decassílabo e fazer o negócio funcionar. Pô, ler o Homero em voz alta na tradução do Dodorico é coisa linda. Eu li a do Carlos Alberto. E assim, já foi uma experiência... Cara, assim, eu sempre falo para meus alunos... Eu nunca perdoarei o Carlos Alberto Nunes porque ele traduziu Fedão por Fedão. Fedão.